5 coisas que aconteceram depois da morte de Jesus. Número 1. Houve um terremoto. Houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma primeiro que a terra tremeu e as rochas se partiram. Essa linguagem implica que essa foi uma reação terrestre significativa aos eventos divinos na cruz. Número 2. Os túmulos se abriram. Mateus então registra um incidente que não é encontrado nos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia morrido, foram ressuscitados. Após sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram para muitos. Mateus 27, 52 a 53. Terremotos podem danificar túmulos, pois eram esculpidos em pedra. No entanto, a ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, o que implica que ele estava por trás do terremoto. Dado que a Palestina se encontra sobre uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum, mas, combinado com rochas se partindo e a abertura dos túmulos, é outro testemunho significativo da crucificação de Jesus. Em breve, outro terremoto testemunhará um evento divino ainda mais importante, a ressurreição de Jesus. O relato único de Mateus enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz conquistou. Aqueles que foram ressuscitados são descritos como aqueles que haviam adormecido, uma expressão comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cuja eternidade está garantida. Assim como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural desses santos e suas aparições em Jerusalém são um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz e, posteriormente, de sua ressurreição. O termo santos provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, escolhidos para testemunhar esses eventos de maneira milagrosa. Sua aparição às pessoas em Jerusalém testemunha a eficácia da obra de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus, sendo as primícias dos mortos. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição desses santos é um prelúdio da ressurreição que todos os crentes podem aguardar por meio da morte de Jesus. Um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela própria morte e a ressurreição para a vida eterna se tornou possível. No entanto, observe que não foi até depois da ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou se foram levados ao céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O famoso pregador Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam, rachando-se. Ele não morreu pelas rochas. Ainda assim, as rochas foram mais sensíveis do que os corações dos homens, por quem ele derramou seu sangue. O melhor entendimento é que Mateus queria que víssemos que o terremoto ocorreu no dia da crucificação de Jesus e então, no dia em que ele foi revelado como ressuscitado, o poder da nova vida foi tão forte que trouxe de volta alguns dos justos que haviam morrido. Este é um dos trechos mais misteriosos do Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre essa ocorrência em nenhuma outra fonte. Número 3. O véu do templo se rasgou ao meio. Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. A cortina que cobria o templo foi rasgada em 2 lugares. Essa cortina era a única barreira no templo que diferenciava a área sagrada do lugar mais santo do templo.
Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos 6:7 nos diz que, nos dias da igreja primitiva, muitos sacerdotes obedeceram à fé. Talvez esse véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandeza da obra de Jesus. Isso também pode explicar como o véu rasgado se tornou de conhecimento comum. Hebreus 9:1-9 nos diz que, no templo, um véu separava o Santo dos Santos, o lugar terreno da presença de Deus, do restante do templo, onde os homens habitavam. Hebreus 9:1-3. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, onde havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o Santo Lugar. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. O livro de Êxodo ensina que esse véu grosso era feito de material azul, púrpura, escarlate e linho retorcido. Agora Cristo é nosso sumo sacerdote superior, e como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos através dele. Hebreus 10:19-20. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ao contemplarmos essa cena, vemos a imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele rasgava o véu para nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosa e detalhada do profundo significado associado à rasgadura do véu. O véu, que sempre esteve pendurado no templo, servia como um lembrete constante de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de a oferta pelo pecado ser apresentada uma vez por ano, além das muitas outras ofertas diárias, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não podia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Mas devido ao que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que antes separavam Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu.